de base do Goiás, muito pouco aproveitada nessa disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, somente o Pedrinho, que realizou um jogo, ainda contra o Botafogo, lá no primeiro turno. Em relação aos jogadores inscritos dentro dessa Série A do Campeonato Brasileiro, que podem sim ganhar oportunidades, com o técnico Mário Henrique, ele que era o técnico do Sub-20, acabou agora chegando ao profissional após a saída do Armando Evangelista, e a tendência é que jogadores como, por exemplo, o Xavier, lateral esquerdo, podem sim ganhar oportunidades. Até falei com o Eduardo em uma outra conversa, comentando sobre os jogadores inscritos nessa Série A do Brasileirão, os atletas da base, tanto o goleiro Ezequiel, zagueiros Nolasco e Omina, meia Simeone, lateral esquerdo Xavier, Pedrinho e Alejandro os pontas, e para a função de centroavante o Denzel, o garoto que inclusive participou daquele jogo contra o Flamengo. Então esses atletas, os inscritos na Série A do futebol brasileiro, e acredito que podem sim aparecer dentro dessa escalação do Mário Henrique. Em relação a empréstimos, jogadores que, se não forem utilizados no Goiás nesta reta final de ano, ou até mesmo durante a disputa do Campeonato Goiano do ano que vem, que podem aparecer em outros clubes. Eu fiz essa pergunta para o Eduardo Pinheiro, que gentilmente me respondeu no Instagram, após uma visita do próprio Eduardo, que é o diretor das categorias de base do Goiás. Um abraço aí para ele. Ele acabou fazendo uma visita à sede, para conhecer um pouco mais da Jataiense no interior goiano, e no post do Instagram, do perfil oficial da Jataiense, comentando essa possível parceria com o Goiás nos próximos anos. E eu perguntei para o Eduardo se essa parceria poderia ser, por exemplo, negociações, empréstimos de garotos das categorias de base para a Jataiense, que conseguiu o acesso nesta última disputa da segunda divisão do Goianão, volta para a Série A do futebol local no ano que vem. E segundo o Eduardo, essa possibilidade não existe, tá? A intenção da diretoria do Goiás no momento é utilizar os garotos que estourarem a idade da equipe sub-20, sendo aproveitados no elenco profissional. Isso vale tanto para o atual time de base, quanto também após a disputa da Copinha do ano que vem, que já acontece no mês de janeiro, Tá bem próximo, inclusive, de acontecer. Esses atletas, o intuito é sim subir para o profissional do Goiás. E depois da disputa do Campeonato Goiano, segundo Eduardo Pinheiro, aí sim, se eles não forem utilizados no maior do Centro-Oeste, pode existir essa possibilidade de empréstimo. É óbvio, um ou outro jogador pode sim acabar sendo negociado, com talvez, sei lá, Jataiense, um craque, o Goiatuba, enfim, pode sim acontecer. Mas a ideia atual do Goiás é utilizar tanto esses garotos que já estão inscritos aí no Campeonato Brasileiro para a disputa do Campeonato Goiano do ano que vem, pelo menos dentro do plantel do elenco profissional, e os outros garotos que estourarem a idade do sub-20 e os destaques da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem sendo utilizados também no profissional. Acho sim que é um bom caminho, até porque se a gente pensar que nesse ano, o Goiás ficando na terceira colocação da Copinha e o pior time da Série A do Brasileirão, e não utilizando nenhum garoto das categorias de base. Penso que para o ano que vem, atletas que estarão mais experientes, esta atual base do Goiás, querendo ou não, acabou sendo uma grande surpresa. E os atletas um pouco mais experientes, chegando nessa faixa de 19, 20 anos de idade, acho que é o ideal para já ganhar oportunidades durante o Campeonato Goiano, que vejo como perfeita oportunidade, chance, a possibilidade de atuação sem grande pressão, em jogos, por exemplo, como visitante, jogos da Serrinha também, para o jogador ir se ambientando. E se não forem aproveitados, por exemplo, os garotos com poucas oportunidades, ou que o atual técnico naquele momento, depois da disputa do Campeonato Goiano, não entendem com boas utilidades durante o Campeonato Brasileiro, aí sim, um empréstimo, até mesmo para os próprios clubes aqui no estado, uma disputa da Série C, da Série D do Campeonato Brasileiro, acho que é sim um caminho bem aceitável. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses jogadores, os principais deles, esta intenção inicial da diretoria do Goiás de fato utilizar esses atletas no Goianão do ano que vem, e aí sim, com poucas oportunidades ou com pouco destaque no elenco de cima, podem ser negociados após a disputa do estadual. Daqui a pouco falo mais sobre os contratos de cada um deles. Outro aspecto também que vale ressaltar dessa boa gestão do Eduardo Pinheiro na atual base do Goiás é que grande parte dos jogadores, os destaques, eles têm contratos longos
no Verdão, o que isso dá, sem sombra de dúvidas, uma grande segurança para o clube, que pode, né, ver um grande destaque surgindo, entre aspas, do dia para a noite e acabar perdendo o jogador de graça com a assinatura de um pré-contrato. Ainda bem, o Goiás bem organizado nesta parte, grande parte deles tem contratos longos do Verdão, como por exemplo o atacante Pedrinho, vai até dezembro de 2027, então o contrato do Pedrinho é longo, tem uma multa rescisória também bastante alta.